Bom dia, pessoal. Claudinei Moreto, da Engenharia de Aplicações da empresa Infratemp, aqui de Sorocaba, São Paulo. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Hoje falaremos aí um treinamento básico sobre termometria infravermelha. No capítulo 1, o espectro eletromagnético. No capítulo 2, luz visível. No capítulo 3, infravermelho. No capítulo 4, falaremos da emissividade. No capítulo 5, pirômetros infravermelho. Capítulo 6, câmeras infravermelho. E no capítulo 7, como especificar esses equipamentos, ok? Primeiramente, um pouco da nossa história. Até 2005, éramos high-tech do Brasil. E, em 2005, a Fluke Corporation adquiriu as empresas Hightech e Ircom. E a partir desse momento, a Infratemp se tornou distribuidora exclusiva da marca Fluke Process Instruments, que eleva Hightech e Ircom para todo o Brasil. Nossas especialidades são medição de temperatura sem contato, monitoração visual de processos e imageamento térmico. Sobre medição de temperatura sem contato, nós temos sensores pontuais para todas as aplicações, das mais simples até as mais complexas. Em monitoração visual, temos câmeras para visualização de fornos e fornos rotativos, sistemas de visualização em fornos de reaquecimento, ventaneiras, enfim, sempre câmeras para altas temperaturas especiais. Em imageamento térmico, nós temos de câmeras até scanners. Temos uma assistência técnica e um laboratório credenciado aqui em Sorocaba para atender às suas necessidades. Uma estrutura de vendas para todo o Brasil através de representantes. E os principais setores que atuamos é metal primário, metal secundário, cimento, papel, celulose, vidro, embalagem plano, vidro plano, na verdade, borracha e autopeças. Bom, vamos lá, vamos começar com o capítulo 1, o espectro eletromagnético. Você sabia que nós, humanos, enxergamos apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético, a luz visível. O espectro eletromagnético é muito maior que isso. Através dele é que podemos ouvir rádio, TV, equipamentos medicinais, inclusive os nossos equipamentos, os sensores de infravermelho. Iremos destacar aqui no espectro eletromagnético a luz visível e o infravermelho. Ok, pessoal? Vamos falar do espectro eletromagnético. As ondas eletromagnéticas podem ser classificadas e organizadas de acordo com seus comprimentos de onda e frequências. Esta classificação é conhecida como o próprio, ou seja, o espectro eletromagnético. Na figura que vamos apresentar agora, eu consigo detalhar para vocês um pouco mais sobre isso. O espectro eletromagnético é isso. Vocês podem ver aqui que nós temos o tipo de radiação, a escala do comprimento de onda e a frequência. Se a gente olhar aqui da esquerda para a direita, nós podemos ver aqui que os comprimentos de ondas grandes, eles começam de rádio até os raios gama. Se você observar bem aqui, o comprimento de onda para a rádio é grande, enquanto os raios gama são muito pequenos, né? Conforme maior a frequência, mais alta a frequência, certo? Menor o comprimento da onda. Então, nós vamos ver aqui que o rádio se compara ao seu comprimento de onda aos prédios, às pessoas, a micro-ondas, borboletas, o infravermelho, a ponta da agulha, a luz visível, tamanho da célula, ultravioleta, moléculas, raio-x, tamanho dos átomos, e o raios gama, os núcleos dos átomos. Esse slide mostra exatamente, ele detalha exatamente a figura anterior. Voltando um pouco aqui, que fala sobre os comprimentos e, os comprimentos e as escalas do comprimento de ondas. Ok, pessoal? Todo espectro eletromagnético é formado por ondas
e o comprimento dessas ondas varia conforme a sua frequência, conforme falamos antes. O comprimento de onda é representado por uma letra grega chamada lambda, lembre-se disso. A velocidade da onda eletromagnética no espaço é igual à velocidade da luz, é aproximadamente 300 mil km por segundo. Veja na figura abaixo. Entenda ali que uma onda é quando o comprimento de onda é a distância entre os valores repetidos sucessivos de um padrão de onda, como representado na figura. Observe nas linhas vermelhas e nas setas vermelhas o que indica o comprimento de uma onda e na repetição sucessiva da mesma. Aqui eu vou dar um exemplo prático para você do que é um comprimento de onda. Se a sua rádio predileta transmite para o seu receptor sua música ou notícia numa frequência de 100 MHz, repare nos números do seu rádio, deve ter uma indicação de frequência de 100 MHz, por exemplo. Vamos conhecer qual é o comprimento de onda para uma frequência de 100 MHz. A fórmula para o comprimento de onda lambda é a velocidade da luz dividido pela frequência, ou seja, o comprimento de onda lambda é a velocidade da luz dividido pela frequência. Neste caso, no exemplo, nós temos a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, dividido por 100 MHz, que é o nosso exemplo, igual 3 metros. Ou seja, o comprimento de onda, ou seja, a repetição sucessiva dessa onda, tem 3 metros de comprimento. Agora aqui nós vamos detalhar um pouco do espectro eletromagnético, os raios gama. Né? Os raios gama, né, o que eu vou, não é tão importante para nós agora no momento, mas o que a gente pode destacar é que os comprimentos de onda dele têm o tamanho do núcleo dos átomos. E o interessante de falar é que elas são instáveis, né, e ionizantes, certo? Ou seja, elas podem gerar problemas para nós humanos. O raio-x também é ionizante e o tamanho dele, do comprimento de onda do raio-x, é aproximadamente o tamanho dos átomos. Também pode prejudicar e muito a saúde humana. Tá? Eles são aplicados na indústria, eu não vou falar mais da indústria aqui. Ele ganha destaque nas aplicações de ensaios não destrutivos, análise de eventos no interior dos componentes, soldas e etc. Um exemplo de raio-x está aqui. Ó. Você pode ver uma peça através do raio-x. Utilizado em qualidade praticamente na indústria. O ultravioleta. O ultravioleta é uma parte que chega, da luz solar que chega na Terra, por exemplo, é a radiação ultravioleta. Eles são responsáveis pela presença da ionosfera, pois têm energia suficiente para ionizar os átomos da atmosfera. Na indústria, ele é utilizado nos ensaios não destrutivos, além de ser muito utilizado na indústria de qualidade de alimentos e também na detecção de fuga de correntes em altas tensões. Aqui nós temos um exemplo da imagem ultravioleta. Observe aí no canto esquerdo que foi feito com uma câmera especial que pode detectar esta imagem, ok? Isso aqui é uma alta tensão. Luz visível. A luz visível, ela é importante para nós. Nós temos aqui uma pequena parte do espectro eletromagnético, ressaltando que ela corresponde para os humanos. Porém, outros animais podem enxergar outras regiões visíveis que nós não enxergamos do eletromagnético, do espectro eletromagnético. O comprimento de onda da luz visível é comparável ao das células humanas. Mais para frente, irei detalhar um pouco mais sobre sobre a luz visível, que é muito importante para nós. Infravermelho tem o comprimento de onda da ponta de uma agulha. Ela também é uma pequena parte do espectro eletromagnético. E a radiação infravermelha não é ionizante, ou seja, ela não causa nenhum mal ao humano. Ela não altera o átomo. Destacamos que o infravermelho, nas aplicações industriais, na forma de sensores, nas aplicações nós detalharemos mais no capítulo 3 sobre eles. Mas todos os nossos sensores que nós trabalhamos
utilizo o infravermelho. Um exemplo de imagem térmica industrial através do infravermelho. Uma panela de transporte de aço. Micro-ondas. Também não é ionizante, tá? Tem o tamanho das borboletas. Não é particularmente muito interessante para nós aqui. Ondas de rádio, de longe, é a parte mais utilizada do espectro, tá? E as ondas são muito grandes. Tem grandes comprimentos de onda e são utilizados muito em transmissores de rádio, antenas, enfim. Todas as informações que chegam até a gente vêm através do rádio, televisão, internet, telefonia, celular, passam por esse espectro. É a maior parte do espectro eletromagnético. A luz visível. Aqui a gente dá um destaque para a luz visível, que tem o tamanho das células. Se a gente observar a luz visível, ela está praticamente no centro do espectro eletromagnético. Ela está demarcada com esse retângulo. Tá? Vamos avançar mais um pouco aqui sobre ela. Né? Conforme dissemos no capítulo 1, a luz visível é apenas uma parte do espectro eletromagnético, situado quase no centro dele. É a porção do espectro eletromagnético cuja radiação é composta por fótons capazes de sensibilizar o olho humano. Lógico, de uma pessoa normal. Tá? A faixa visível do espectro eletromagnético é delimitada junto a mais baixa frequência oticamente estimulante, percebida como vermelho, sugestivamente chamada de radiação infravermelha, e pelo lado da frequência mais alta, perceptível, entendida como violeta, sugestivamente chamado de radiação ultravioleta. Como você pode observar na figura acima, pode notar que as cores que enxergamos começam do vermelho, depois vem para o laranja, o amarelo, o verde, o ciano, o azul e o violeta, sendo que o amarelo e o verde estão quase no centro do espectro da luz visível para nós. Fazendo uma simples analogia, nossos olhos são receptores e o nosso cérebro processa as imagens, como uma câmera que iremos detalhar lá mais para frente, sendo que cada cor tem o seu comprimento de onda. Aqui você pode ver as frequências dos comprimentos de ondas das cores, partindo lá do vermelho, quase no infravermelho, até você pode ver o violeta. Ali eu destaquei aqui as frequências dos comprimentos de onda, ok? Nosso objetivo aqui não é detalhar o funcionamento do olho do ser humano, tá? É uma forma simples de apresentar como se forma a imagem baseada no estudo das cores e como é processado no nosso cérebro. No olho humano existem 3 tipos básicos de cones. O cone longo, que capta os comprimentos de ondas longos, na faixa do vermelho. O cone médio, que capta ondas da verde, né? E o cone curto, que detecta comprimentos da faixa azul. A combinação entre as ondas detectadas pelos 3 tipos de células formam todas as cores e tonalidades que enxergamos, o que chamamos de RGB. De uma forma bem simplificada, o olho humano pode ser considerado um instrumento óptico, como uma lente e uma câmera, pois é constituído por uma lente biconvexa, que é o cristalino, que é situada na região anterior ao globo ocular. No fundo do globo ocular está a retina, que é sensível à luz e serve para um anteparo das imagens. As sensações luminosas, após serem captadas e projetadas sobre a retina, são enviadas ao cérebro, através do nervo óptico. Se você olhar bem aí essa figura, nós temos a árvorezinha, né, que passa pela íris e a córnea. Ela é formada no cristalino e é refletida na retina. Pode ver que nós enxergamos ao contrário, de ponta cabeça. Nesse momento, o nervo óptico conduz para o cérebro, que converte novamente a imagem, certo? Na posição dela correta. Enxergamos ao contrário, tá? Bom, vamos falar um pouco do infravermelho, que tem o comprimento de onda do tamanho da ponta do alfinete. Aqui é importante para nós.
A radiação infravermelha, também conhecida como IV, é uma radiação não ionizante, né? Como falei lá um pouco anteriormente. Ela não causa nenhum mal aos seres humanos, né? A radiação ionizante nada mais é que você, por exemplo, conseguir retirar um elétron de um átomo, tá? Então é isso. É isso que uma radiação ionizante faz. Ela consegue tirar um elétron do átomo. Por isso que ela é perigosa para nós. O infravermelho não é ionizante. Na porção invisível do espectro eletromagnético é o que onde se situa os infravermelhos. Ele está adjacente às ondas dos comprimentos de ondas longos, na transição do vermelho. Ele está quase ali do vermelho do espectro de luz visível. Por isso se chama infravermelho, ok? De uma forma simples falando. A radiação UV estão divididas, ou infravermelho, estão divididas em 3 categorias de comprimentos de onda. Radiação infravermelha curta, de 0,8 a 1,5 micron, média de 1,5 a 5,6 e a longa, de 5,6 a 1.000 microns. Sendo que a faixa mais usual nos nossos sensores é de 0,8 até 14 microns. Vale a pena destacar que para baixo de 0,8, comprimentos de ondas menores, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, é onde está o visível. Onde começou toda essa história do infravermelho? O infravermelho começou com as pesquisas do Sir William Herschel, em 1738, quando ele nasceu, e ele faleceu em 1822. O Sr. Herschel aí foi um astrônomo, um compositor, criou sinfonias e ele era também músico. Com o tempo, ele passou a estudar astronomia e ficou famoso por suas descobertas do planeta Urano e 2 de suas luas, a Titânia e a Oberon, e também descobriu 2 luas de Saturno. Enfim, um dos mais importantes descobertas do Sr. William Herschel foi a radiação infravermelha, que vamos falar mais um pouco aqui para frente. William Herschel queria descobrir quanto calor passava por diferentes filtros coloridos que ele usava para observar a luz solar. Ele percebeu que os filtros de cores diferentes pareciam deixar passar quantidades diferentes de calor. Então Herschel imaginou que os próprios raios coloridos poderiam ter de diferentes temperaturas e projetou um novo experimento para investigar essa hipótese. Para obter os raios de luz coloridos, o que ele fez? Ele dirigiu a luz solar através de um prisma de vidro para criar um espectro de luz, conhecido como arco-íris, né? Criado quando a luz era dividida por suas cores. Então ele mediu a temperatura de cada cor, de cada raio colorido. Herschel usou 3 termômetros de bulbos pretos. Por que ele fez isso? Ele pintou de preto os bulbos, né, para absorverem melhor o calor. E cada cor do espectro ele foi medindo. Colocou um bulbo, vejam na figura lá, ele colocou um bulbo, né, em uma cor visível e outras 2 fora do espectro para medir a temperatura ambiente e poder verificar o efeito da cor sobre a temperatura. O que ele acabou descobrindo é que existiam temperaturas individuais para cada cor, azul, verde, amarelo, laranja, e percebeu que as cores de temperaturas acima do controle, ou seja, fora do ambiente que ele estava, né, aumentavam. Além disso, ele descobriu que temperaturas de cores aumentavam do violeta ao vermelho ao longo do espectro. Para melhorar a comparação com a temperatura ambiente, ele mediu a temperatura da região de luz visível, logo após o vermelho. Para sua surpresa, ele descobriu que esta região tinha a maior temperatura de todas. Era o infravermelho. Como isso foi possível? Vejam ali. Uma luz que não podíamos ver seria isso. Herschel realizou outros experimentos com o que ele nomeou de raios caloríficos, além da região vermelha do espectro. Ele descobriu que eram os refletidos, refratados, absorvidos e transmitidos de modo semelhante à luz visível. O Sir Herschel, havia descoberto que era uma forma de luz ou radiação além da luz vermelha, atualmente conhecidos como radiação infravermelha.
A experiência de Herschel foi tremendamente importante porque ela marcou pela primeira vez que alguém demonstrou que havia os tipos de luzes, né, tipo de luz que não conseguíamos ver para os nossos olhos. Olhando a experiência, dá para ficar claro ali como mostra. O prisma ele está sendo decomposto em cima dos termômetros de bulbo. E na esquerda vocês podem observar que tem um termômetro pouco do lado do vermelho, que não está medindo temperatura de cor nenhuma. E ele notou que aí a temperatura era mais alta. Era o infravermelho. Pessoal, nós temos aí 5 minutos. No capítulo 4, nossa próxima apresentação, nós falaremos sobre a emissividade. No capítulo 5, pirômetros infravermelho. No capítulo 6, câmeras infravermelho. No capítulo 7, como especificar todos esses equipamentos. Eu acredito que vai se tornar mais interessante para vocês, principalmente no capítulo da emissividade, que eu vou detalhar com mais tempo para vocês em duas próximas etapas, ok? E aí eu vou detalhar mais sobre emissividade e pirômetro infravermelho. Nossos principais contatos, né, estão aqui para você, info@infratemp.com.br, e o nosso site é www.infratemp.com.br. Estou à disposição para qualquer pergunta através do chat e peço desculpas, mas o nosso tempo é bastante curto, então a gente teve que simplificar bastante a apresentação, que eu gostaria que fosse um pouco maior.